Mas eu sempre tinha um pé atrás nisso. E eu confesso isso, eu falo que eu achava que não era necessário, que era muito mais importante outras coisas, que já tinha gente para falar disso. Mas o ano passado aconteceu nos movimentos na minha vida, uns encontros com outras pessoas nas minhas viagens. E bem, daí saiu e surgiu a ideia de realmente falar um pouco sobre abundância. Então, nós vamos ver alguns aspectos e, obviamente, como sempre, nós vamos ver a receita depois para como melhorar essas nossas vidas. Mas antes disso, a gente tem que saber aonde está pisando, qual é o território que a gente está pisando, tá? Quais são os conceitos e, principalmente, desmistificar muitas coisas que a gente vem ouvindo ou vem até fazendo. Esqueça do universo, ele não escuta você, porque a gente pensa que simplesmente pelo fato de nós pensar positivo, de a gente focar nas coisas boas quando pode, ou de a gente fazer algum tipo de decreto, nós vamos mudar alguma coisa. Isso não é verdade. O universo, ele não está nem aí. Tá? No mais, no sentido mais abstrato, até o mais concreto do que o universo representa. Nós temos algumas leis universais, como de atração, de causa e efeito, temos a lei, né, de ressonância, das polaridades, e que tem a ver com a matéria. Não tem nada a ver com a crença, com o espírito, com o pensamento, com nada, com a matéria, com campos magnéticos, a forma como ele vai se relacionar com o restante do universo, a vibração desse campo. Então é óbvio que se eu, por exemplo, dentro do meu campo, eu tenho um índice de polarização muito grande, ou seja, a maior parte das minhas frequências estão ligadas a aspectos negativos, com o universo, sem o universo, eu vou passar a atrair ou a fazer ressonância na minha vida com situações ou com pessoas ou com campos magnéticos que não vibram a luz ou não são positivos. Então, tem a ver, sim, aqui com as leis universais e não com o universo. Então, a gente não importa o que a gente vá a pensar ou mentalizar, se não existe um cuidado interno, se não existe uma transformação do 97% das nossas consciências. Porque 97% pertencem ao inconsciente e ao subconsciente. E ninguém sabe o que tem ali dentro. Não sabe o que atrai, não sabe o que vibra, não sabe qual é o campo que está dentro da gente, ou como nós falamos na apometria quântica e nas tecnologias do espírito. Nós temos mochilas cheias de coisas e a gente não sabe o que está ali dentro. Sentimos o peso delas, podemos de vez em quando sentir que alguma mochila se abre, sai alguma peça de dentro, podemos vibrar nessa energia, mas literalmente pouco sabemos disso. Então, não temos mágica nenhuma aqui. Por mais que eu vibre em sentido positivo, por mais que nesses 3% eu seja uma pessoa otimista, positiva, faça decreto, pense, visualize, cocrie. Não falo que não venha acontecer, porque pode acontecer, mas é difícil que aconteça. Pelo menos o que nós vemos como resultado aqui no planeta. Pede e não te será dado. Porque isso é outro conceito que nós carregamos, mesmo que não seja consciente. Se nós podemos realmente intencionar, aquilo vai vir para nós. Nós não sabemos isso. Nós temos que ser honestos com a gente e sinceros. Existe uma margem que pode acontecer coisas boas, que a gente pode sentir, pode vibrar, mas grande parte da humanidade e grande parte de nós mesmos não tem resultados nessas situações. Se realmente a gente que conhece esse lado, esses decretos, essas mentalizações, que somos co-criadores, tudo que a gente fala, sempre falamos isso, somos co-criadores, somos criadores, a gente cria. Funcionasse realmente, talvez a gente não estaria assim. Então, tem que ter outras peças na engrenagem
para que isso funcione. E nós vamos ver quais são as peças nessa história. O universo não tem sentimento, não tem emoções. Deus não está nem aí com as nossas vidas. O conceito literal, abstrato e filosófico de Deus não tem uma pessoa, porque Deus quis, ou porque Deus vai querer, ou porque, sei lá, os desígnios divinos de Deus e de quem seja. Tanto o universo como o conceito de Deus não estão nem aí. De nenhuma forma estão nem aí. Se realmente acreditamos que existe, por exemplo, uma entidade, uma personalidade que podemos chamar de Deus Criador, como uma estrutura consciencial, esse Deus Criador, ele está tão longe, mas tão longe das nossas histórias, que por mais que a criatura queira nos ajudar no sentido concreto das nossas vidas minúsculas que nós temos, dificilmente essa pessoa, ou esse ser, ou essa consciência vai ajudar, como nós entendemos e humanizamos esse conceito. E se nós levamos esse conceito de Deus a uma fonte universal, a uma fonte onde não é uma personalidade, não é uma consciência, e sim, né, alguma força que controla, que domina e que sustenta a criação, como tal, não tem como ela se preocupar pelo que eu vou fazer e vou deixar de fazer. Então, também a gente não tem essa cobertura de Deus, lamentavelmente, porque seria ótimo ter um pai nesse nível, ou uma mãe, Deus Pai e Deus Mãe, que se preocupassem por mim. Porque essa busca, por isso, é um pouco a nossa carência dessa paternidade cósmica, porque a gente não sabe de onde que vem, não sabe como chegou, não sabe o que está fazendo aqui, e não tem a menor ideia que é o que vai fazer. Então, nós estamos totalmente perdidos nessa história. E ainda só apanhamos aqui na Terra durante milhares de anos. Pense na nossa situação. Por isso que a gente suplica pela abundância, pela saúde, pela prosperidade, pelo amor. E suplica como se fosse algo que seria só para quem merece. E, na verdade, se nós vamos pensar friamente, todo mundo, aqui toda alma e toda consciência, teria que ter o direito universal de ser abundante, próspero, de ter saúde, amor, pelo que contam todas as religiões, ou pelo que nós entendemos como um ser, uma consciência amorosa, que quer que seus filhos sejam teoricamente felizes. Estou falando dos aspectos religiosos que são bem dogmáticos, que nós já conhecemos, e eu estou falando aquilo que nós imaginamos. Porque quem não está nas religiões e quem não faz parte de dogmas, ou já fez e agora está dentro da espiritualidade, ou é espiritualista, como muitas pessoas falam, eu sou espiritualista, mas não tenho religião, tem os mesmos conceitos, porque a gente busca essa conexão com seres superiores, buscamos abundância em todos os sentidos, somos carentes de amor, porque a gente não encontra o amor como literalmente talvez a gente tenha dentro dos programas, e menos a saúde, nem mental, nem física, nem espiritual. Afinal, o que está acontecendo aqui? Porque nós nos acostumamos à doença. O ser humano se acostuma, é a coisa mais comum, né, do mundo ficar doente. A gente pode achar ruim, terrível, mas é comum. Virou uma coisa corriqueira. E até a gente fala isso.
muitas vezes. Vocês acham que é natural isso? Eu tentei encaixar aqui as coisas para ver se isso aqui era uma forma de aprender alguma coisa, era uma escola para a gente superar não sei que história, para a gente ser pessoas melhores, para nós poder, né, lidar com situações não sei aonde, para nos tornar deuses criadores. E não tem sentido absolutamente nenhum. Essa culpa, esse conceito de que nós temos que suplicar e que nós temos que ralar, suar a camiseta para ser alguém, para poder vencer na vida. Essa corrida, essa loucura que só divide, que só polariza e que é totalmente compreensível, porque tem que sobreviver na Terra. Todos nós carregamos com uma maldição. E digo todos nós porque isso aqui foi muito forte, principalmente na parte do Ocidente. Temos aqui uma maldição. Não importa se foi Deus, que obviamente não foi, mas se foi, é terrível que essa entidade possa passar essa mensagem para alguém. E é terrível também se alguém escreveu isso para controlar. Então, não estamos à mercê, porque isso está arraigado como informação, como um vírus no nosso DNA. A gente não consegue se desapegar. Quando as pessoas me falam assim, ai, que padrões mentais que eu posso trazer da minha ancestralidade que não deixam com que eu seja próspero. Bem, o primeiro é esse aqui, que nós compartimos como humanidade. Então, no Gênesis, quando Deus falou para Adão, por quanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, por quanto és pó, e em pó te tornarás. Nós viemos com essa história, já esse programa, assim que nós entramos aqui e ganhamos essa ancestralidade terrena. Então, a primeira coisa que nós temos que nos desapegar é isso aqui, porque nós precisamos conquistar é a fluidez. A fluidez de energias e de movimentos, saber controlar os movimentos, identificar para onde que vai a corrente, para não nadar contra ela. E para isso a gente tem que desapegar isso aqui, tem que deixar para trás e tomar conta da nossa história.